Ora bem, então boa noite a todos. Para quem está cá de novo e não me conhece, meu nome é Paula Madeira. Eu trabalho, entre outras coisas, em medicina chinesa, com especialização em ginecologia e andrologia, que é o que me traz aqui, e ahm, às segundas-feiras há sempre um live que tem a ver com assuntos relacionados com a mulher e com o homem, da esfera da ginecologia, da andrologia e muitas das vezes combinamos isso também com Qigong, que é uma outra das minhas áreas. Ora bem, isto foi uma longa ausência, porque pronto, estive fora agosto e setembro, às vezes também é bom nós pararmos um bocadinho para depois reestruturarmos novamente aqui os lives para avançarmos. Nesta fase agora, nesta nova época, provavelmente também vêm mais convidados. É só de lembrar, quem quiser ver aquilo que já foi feito, pode ir ao YouTube Healing Project, e estão lá as lives anteriores. As lives são sempre um bocadinho grandes, não são propriamente para especialistas de MTC. Ela também fala de MTC, mas é dedicado ao público em geral, ou seja, as pessoas que não percebem nada dos yins e dos yangs, eu acho que saem daqui a perceber, não os yins e os yangs, mas o que a gente está a falar, que às vezes nós esquecemos um bocadinho do resto das pessoas, mas pronto. Então é assim, o tema de hoje vai ser os métodos, vamos falar um bocadinho dos métodos de fertilização, portanto os métodos de fertilização assistida, e depois vamos tocar um bocadinho ou como é que nós, através da medicina chinesa, conseguimos ajudar também a interferir dentro desta área. É assim, quem trabalha dentro das ginecologias e andrologias, nós vemos um crescente, muito embora por estatística sejam aqui 15 a 20% da população que é infértil, nós vemos bastantes pessoas, e não sei se esta percentagem não estará a aumentar todos os anos, mas de qualquer das maneiras é uma realidade. E se isto não tivesse a aumentar, digo eu, não haveria tantas técnicas novas no mercado e cada vez se está a estudar mais técnicas para ajudar os casais. A infertilidade passou por ser, ou era vista como um problema só da mulher. Ultimamente já não se vê assim, começa-se também, o homem entra aqui também como um fator importante. É evidente que a mulher geralmente precisa de mais tratamento, na maioria dos casos, mas há certos casos em que o problema não está sequer nela, está nele. Portanto, o casal precisa de um tempo antes de pensar em ter a criança e durante esta fase. É certo que o homem precisa só de um espermatozoide para fecundar, um espermatozoide que seja bom. Só que muitas das vezes é preciso alguns ciclos de tratamento, é preciso alguns meses de tratamento para se conseguir tirar um que seja mais ou menos que se possa aproveitar. Então, há várias técnicas no mercado, todas elas são aqui para situações diferentes. Um, e não, nós não podemos escolher a técnica que nos dá na cabeça, geralmente são os médicos que escolhem isso. Eu vou começar a falar das mais simples, e a mais simples é a inseminação intrauterina artificial. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o esperma não é só um espermatozoide, é o esperma que é depositado no útero. E esta técnica é uma das técnicas mais simples, e que tem algum resultado. Depois, a seguir a essa, vem a inseminação intracervical, aqui é a mesma coisa, só que
o esperma, os espermatozoides são inseridos no cérvix e não a nível do útero. Tanto uma como outra técnica servem para a esterilidade, ou aplica-se quando há esterilidade masculina, ou quando o muco do paciente, da paciente, não permite que os espermatozoides alcancem o útero por alguma razão. O muco cervical, ele geralmente serve para ajudar os espermatozoides a alcançarem o cérvix, mas muitas das vezes isso não é assim, porque algo que à partida deveria ajudar este processo, muitas das vezes, dada a qualidade, a consistência do muco, ele muitas das vezes não ajuda, antes pelo contrário, ele desajuda. Portanto, aqui às vezes é preciso uma certa ajuda para que a coisa se dê. Então aqui, estes casos aqui destas inseminações, tanto a uterina como aqui desta do cérvix, são usadas quando quando os espermatozoides não conseguem alcançar o útero, e noutras situações isso acontece bastante, não há razão aparente para haver uma infertilidade. Muitas das vezes está tecnicamente, que é o que eu chamo, tanto em termos da medicina ocidental como da medicina chinesa, está tudo a 100%. E mesmo assim a pessoa não consegue engravidar por várias razões. Há N razões aqui que entram aqui em linha de conta e que não permitem que a pessoa engravide. Às vezes são coisas muito simples e às vezes são coisas mais complicadas. As razões, muitas das vezes, se não são físicas, são um bocado difíceis de serem detectadas e de se dar a volta. Agora, há uma série de questões aqui que muitas das vezes podem ser ligadas à parte emocional, podem ser ligadas aqui a traumas, podem ser ligados ao sistema nervoso, pode ser ligado às vezes a uma certa incompatibilidade entre as duas pessoas. Há N razões, mas a verdade é que pronto, elas existem, e muitas das vezes numa relação normal as pessoas não conseguem engravidar. Então estas técnicas, que são simples, são as mais simples delas todas, também são utilizadas nessas circunstâncias em que não há uma razão aparente e, portanto, tenta-se. Estas técnicas têm uma percentagem de sucesso aí de 20%, portanto, por ciclo de tratamento. Muitas das vezes é preciso fazer-se isto durante vários ciclos para que a coisa funcione. Estas técnicas também são usadas no caso de haverem casais do mesmo sexo, portanto, são muito utilizadas também nessas condições. Portanto, isto são as mais simples, agora arrancamos para as mais complicadas, e uma que está no mercado desde 1979 e de 78, e que cada vez nós vemos mais, são as célebres FIVs, fertilização in vitro. Esta é mais complicada, a mulher, esta tem uma percentagem, também não é muito diferente, entre os 25 e 30, é muito mais cara. E o que é que acontece aqui? Há uma estimulação hormonal a nível da mulher, e o que acontece depois é que é retirado o óvulo, portanto ele é junto ao espermatozoide, chamado um disquinho de Petri, ele depois é incubado, vamos lá, até que as células se consigam reproduzir, e depois é retirada esta mistura, que é colocada no útero. E depois espera-se a ver o que é que acontece. Às vezes funciona, outras vezes não funciona. Implantam-se aqui, às vezes, um óvulo, 2 óvulos, às vezes guarda-se o resto, outras vezes não, são ciclos que se vai fazendo. E esta parte aqui é mais complicada, porquê?
porque pede muito mais do corpo da mulher. Não só ela é bombardeada em termos hormonais a um nível alto, e quando nós falamos nisto, falamos sempre a um nível também que já entra a nível de toxicidade, porque não é normal nós termos esta quantidade de hormonas. Nós aqui há uma estimulação muito grande do corpo da mulher para que ela reaja. O que acontece aqui, depois já vamos falar mais tarde em que é que a medicina chinesa pode entrar aqui, nós no fundo temos um corpo, e aí a medicina ocidental às vezes não olha para isto assim, temos um corpo que pode estar em condições ótimas ou pode já ir para este processo com algum desgaste. E as FIVs são muito utilizadas no pessoal a partir dos 35, 42, anda aí, não quer dizer que não se faça mais tarde, até se faz, mas são muito utilizadas nesta faixa. Ora bem, por muito bom aspecto que a gente tenha por fora, a partir dos 35 há um desgaste já grande do organismo, portanto ele não vai responder da mesma forma. O engravidar-se aos 20 é muito diferente do engravidar-se aos 35, não só porque fisicamente já há um desgaste, mas também, e isto é preciso ter em linha de conta, a quantidade de história, de dramas, de traumas que nós passamos é mais pesado aos 35, já vivemos mais tempo, comparativamente aos 20. E esta parte emocional é muito importante que seja vista em conjunto com o resto da terapia à medida que nós vamos andando. Ou seja, tem que haver, ou deveria haver, era o ideal, uma preparação antes, não é? Para depois o corpo estar mais preparado para aceitar, então, todo este processo da FIV, porque ele fisicamente já pede imenso da mulher. Se ela não tiver em condições ótimas, então o corpo vai rejeitar. Pronto. Nós temos uma capacidade muito maior que às vezes pensamos ou que suspeitamos de controlar, de agir inconscientemente sobre as nossas hormonas. Nós temos uma capacidade grande de interferir positiva ou negativamente de acordo com o nosso estado de espírito. E todos estes pontos são ingredientes que deveriam ser tidos em conta quando a pessoa parte para um processo deste, até porque monetariamente é um processo que é caro. Portanto, antes disto acontecer, convinha que a mulher estivesse a 100%, não só física, mental, mas emocional. A percentagem dos 25% a 30% de certeza que aumentava, ok? Então, voltando atrás, quando é que a gente usa as fertilizações in vitro? Elas são usadas, por exemplo, quando há, entre outros, obstrução de trompas, problemas a nível cervical, às vezes má formação, endometriose, um baixo número de espermatozoides, fatores imunitários que às vezes entram aqui em linha de conta. Muitas das vezes, se o nível imunológico é muito grande, quando a FIV acontece, quando há a implantação, o corpo reage como sendo algo de estranho e ataca, e portanto destrói aquilo que está lá dentro. Portanto, isto também convém ser equilibrado. Também pode ser feito quando não há causa aparente de infertilidade. Por exemplo, após uma cirurgia, que não há hipótese da fertilidade de uma forma mais normal, ou depois de se ter usado as técnicas anteriores e a gente percebeu que não há hipótese, a coisa não acontece, então optamos aqui por esta técnica. Esta técnica, muitas das vezes, ela é feita, se a coisa não funciona, em termos de medicina ocidental, ficou-se por ali.
e vai-se marcar uma outra FIV lá mais para a frente. Este desgaste que há no organismo deve ser tido em linha de conta e deve ser ultrapassada. A mulher deve ser nutrida até ao próximo ciclo. Porque se ela faz FIV em cima de FIV, então eu estou a acumular no organismo N hormonas que vão ficando, quer dizer, não funcionou e tal, e depois o corpo expulsa. O corpo muitas vezes demora imenso tempo a expulsar essas hormonas, esse excesso que já foi dado, e há sempre um desgaste em termos estruturais. Quem está em medicina chinesa, em termos, por exemplo, do Jing, em termos do Yang, toda essa parte vai abaixo. Então, nós aqui o que temos que fazer é ir nutrindo a mulher de uma FIV para a outra se a coisa não aconteceu. E mesmo durante o processo, convém que a mulher seja acompanhada, porque aqui é uma coisa. Nós muitas das vezes estamos muito preocupados só com aqui o engravidar. E nós temos que nos preocupar, não é só com o engravidar, é a mulher conseguir manter essa gravidez durante os 9 meses, porque depois ainda vai haver mais desgaste, porque ela vai dar de mamar, porque pronto, por N coisas. Portanto, isto é um processo que deve começar 3 meses antes, no mínimo, 3 meses antes das FIVs, das ICSIs e do resto que eu vou para aqui dizer, e acompanhar não só o processo de implantação, mas o pós também, que é para a mulher conseguir então ter uma gravidez plena e uma gravidez em que ela aguente isto até ao fim. Então, o que eu disse para a FIV vai ser verdade também para as outras técnicas. E temos outra aqui que é mais recente, que é de 93, que tem uma percentagem que é inferior à FIV e que é a ICSIS. A ICSIS é uma técnica em que consiste em injetar no óvulo, portanto, o óvulo é injetado diretamente com o espermatozoide. Portanto, não há hipótese de fugir. Enquanto que a FIV e os espermatozoides ainda andam ali e tal, a ver se essa coisa funciona, aqui ele é mesmo forçado a entrar. Mas nem por isso o nível de sucesso é muito maior. Portanto, há aqui sempre, é um pau de dois bicos, depende de muita coisa. Aqui então, o homem só precisa de um espermatozoide que seja funcional, portanto, os espermatozoides são retirados, são escolhidos, não, de uma forma muito mais minuciosa do que é na FIV, porque nós precisamos de um, e é esse um que é injetado diretamente. E o procedimento depois é feito, é todo in vitro, é a mesma coisa, e depois então vamos implantar na mulher. Quando é que a gente usa a ICSIS em vez da FIV? Nós aqui vamos usar, por exemplo, no caso dos casais que têm pouca quantidade ou qualidade a nível dos espermatozoides. Às vezes há problemas complicados que fazem com que o homem fique sem espermatozoides, ou muitas das vezes, quando há, eles muitas vezes, por exemplo, pode haver um grande número de espermatozoides com anomalias, pode haver espermatozoides que não se movam, pode haver os que movem mas não avançam. Portanto, há aqui uma série de coisas que vão, de fatores, que vão fazer com que, no fundo, por exemplo, na mulher, falência ovárica, há N situações aqui em que se opta por estas técnicas. E também aqui se adota esta, por exemplo, no caso de já se ter feito umas quantas FIVs, a coisa não funcionou e o médico opta por mudar então as técnicas
pronto, para ver se a coisa funciona. Aqui é um território que ninguém sabe, isto é por tentativa e erro. Eu acho que é das coisas mais interessantes esta história da fertilidade, porque ninguém sabe. Muitas das vezes eu já vi casos, por exemplo, de homens com 99,9% de anomalia e a coisa funciona. E eu já vi casos de 100% dos espermatozoides estarem todos ótimos, elas com umas análises, está tudo perfeito, e a coisa não se dá. Portanto, nós tentamos, os médicos também, não funcionou, faz uma outra técnica, ou repete a mesma técnica. Agora, onde é que a coisa não funcionou? É muito difícil a gente perceber. E é como eu digo, há muitos fatores que envolvem tanto o sucesso como a falha de todas estas técnicas. E são situações, para quem acompanha mulheres como nós, muitas das vezes nós sofremos com elas, porque é desesperante, não só em termos emocionais, isto é terrível, quando muitas das vezes a coisa pega e passado um bocado ela perde. Ainda pior quando já disse a toda a gente e tal, estou grávida, e passado uns dias a coisa foi abaixo. É muito complicado. Mas é assim, nós temos no fundo que ajudar, mas nunca há garantia, nem nós, nem na medicina ocidental, que a coisa funcione a 100%. Ora bem, mas isto não é tudo mau, há coisas boas. Depois temos ainda para aqui mais 3 técnicas, entretanto, estas não são todas, há de haver mais no mercado, mas estas são aquelas que são mais usadas. Há a transferência de gametas para as trompas. Como vocês sabem, a união do ovo com o espermatozoide não se dá logo no útero, ele dá-se na trompa e depois desce. Aqui ajuda-se o processo colocando na trompa e depois ele desce. Isto é semelhante às técnicas in vitro, mas ocorre na trompa. Portanto, vai-se lá a trompa, põe-se lá. Para isto, o que é que a gente precisa? De aspirar o ovo, põe o espermatozoide, vai pôr na trompa, e para isso eu preciso também que a trompa esteja desobstruída, que é um dos problemas muitas das vezes na infertilidade, é termos as trompas obstruídas. E porquê que elas ficam obstruídas? Por razões várias. Às vezes ocorreu, por exemplo, há 10 anos atrás, há mais anos atrás, teve-se hoje em dia é uma infecção sexualmente transmissível que não foi detectada logo, não foi curada logo, e isto a longo prazo o que vai fazer é bloquear a trompa, entre essas outras coisas. Portanto, depois há testes que se fazem antes de se fazerem as FIVs, antes de se fazerem estes processos todos, para desobstrução a nível das trompas, que é para ser, pronto, é menos um problema que pode haver aí. Então, esta chama-se GIFT, GIFT, e é transferência de gametas para as trompas. E temos aqui, quando é que se aplica esta? A infertilidade por causa imunológica, a infertilidade masculina aqui, por exemplo, aqui no caso de uma endometriose, mas que já foi tratada, e novamente quando não há causas aparentes. Portanto, isto é uma outra maneira de a gente trabalhar. Nós não, medicina ocidental. Esta também tem uma taxa de sucesso assim como a anterior, de 25% a 30%. Portanto, todos estes métodos andam mais ou menos por aqui, 25%, 30%. Depois temos outra ainda com um nome mais estranho, que é a ZIFT. Portanto, temos a GIFT e a ZIFT, que é transferência intratubária já do zigoto. Ok? O que é o zigoto? Portanto, a mistura já se deu e então já se começou a desenvolver. Chama-se o zigoto, que depois é transferido. E aqui a técnica é feita após 24 a 48 horas, é feita esta transferência do zigoto, portanto é um nível de desenvolvimento já acima desta GIFT e é também colocado na trompa. Agora,
Isto é para quando a pessoa quer engravidar logo, só que há aqui técnicas, e esta é também muito, agora é moda, que é quando a mulher não quer engravidar, pronto, sei lá, não quer engravidar já, ou quer engravidar daqui a não sei quanto tempo. Então o que é que se faz? Congelam-se os ovos. Congelam-se os ovos e quando a pessoa quer, vai então descongelar e fazer o procedimento. Muitas das vezes não é só congelado o ovo, é congelado já o embrião. Ok? Quando é que eu aplico isto? Em várias situações. Ultimamente tem-se visto isto, por exemplo, em casos complicados em que, sei lá, o marido está a vir ao vegetal porque teve um acidente, várias outras coisas. Ou, por exemplo, eu quero ter mesmo filhos daquela pessoa. Ou, por exemplo, já tenho um filho que foi de FIV, mas que o esperma foi doado por alguém e eu quero que as crianças sejam iguais. Então, eu congelo o embrião desse dador e mais tarde, então, eu faço a implantação. Portanto, é por criopreservação, e nós cada vez estamos a ver mais este tipo de procedimento. Porquê? Porque as pessoas não querem, às vezes, engravidar quando têm 30, querem engravidar quando têm 40. E hoje em dia nós podemos, se a coisa correr bem, uh, as mulheres podem engravidar até muito tarde. Agora aqui há uma coisa, elas podem, como os homens. Ah, não, os homens podem fazer filhos até aos 100 anos. Epá, tecnicamente sim, mas no caso das mulheres, elas sofrem fisicamente, isso podem escrever, que é uma, às vezes é uma brutalidade para o corpo aquilo que ele depois vai, porque ele já não tem aquela estrutura que tinha como se tivesse 20. E os homens é a mesma coisa, o que eles passam. Um homem que faz filhos aos 70 ou 80, se fizer com uma mulher que é muito mais nova do que ele, a coisa equilibra. Agora, imaginem que a pessoa está perto dos 40 e depois o marido tem pai uns, sei lá, uns 80. Há de haver durante a vida aí alguma coisa que não vai correr bem, ou a imunidade da criança que é baixa, ou há problemas de ossos, vai haver problema em qualquer sítio, porque o que se transfere já não é bom. Então, nós devemos nos reproduzir, há estas técnicas todas, mas nós devemos reproduzir, 35, 40 no máximo. Agora, não é impossível, não? E há crianças saudáveis também, mas os riscos que se corre depois vão ser grandes. Mas as técnicas estão aí. Diz aqui a Maria Laura que há poucos dias ouvi que uma amiga congelou os ovos e está à espera da alma gêmea. Pronto, isto também acontece. Epá, às vezes a gente espera pela alma gêmea sentado para não se cansar, mas pronto, se for uma alma gêmea virtual, olha, tudo bem. Ora bem, estas técnicas são assim as básicas, e em que é que nós, em medicina chinesa, o que é que a gente pode fazer para isto? Nós podemos fazer muito. Acho que é uma ajuda preciosa que nós damos e que às vezes, e nem toda a gente sabe. Como eu já disse, a mulher quando ela pensa em engravidar, uma das coisas que tanto ela como ele devem se tratar 3 meses antes. Há quem diga que a história dos 3 meses foi inventada, não é inventada. Tanto a transformação do tipo de espermatozoide, a saúde do espermatozoide, assim como o óvulo, transformam-se ou melhoram de 3 em 3 meses. Então nós apanhamos aqui esta janela de tempo e não é só para melhorar os óvulos e o espermatozoide, é para que a pessoa também se prepare física e mentalmente para o que vem aí. Se uma mulher já tem 35, ela tem que ser tonificada
para que aguente então não só as técnicas, e vamos supor que dá tudo bem, mas também para aguentar então os 9 meses de gravidez. E nós aqui o que é que nós fazemos? É ver os hábitos de vida, a alimentação, e basicamente equilibramos os yins e os yangs, as energias dentro da pessoa, e podemos reforçar a nível, por exemplo, das nossas ervas, mais conhecido por fitoterapia, ou podemos só continuar com as nossas acupunturas. Há, por exemplo, técnicas dentro disto que são giríssimas, que eu acho que já falei aí numa live, que é, por exemplo, nós também usarmos as vaporizações do útero, que são ótimas não só para movimentar energia, mas também, descarrega muita coisa, movimenta o chi e sangue à volta do útero, e muitas das vezes depende das plantas que eu vou usar, mas muitas das vezes é uma técnica que é excelente mesmo antes da FIV. Porquê? Porque eu, através de plantas como, por exemplo, o maracujá, a folha do maracujá, o que é que ela vai fazer? Vai-me relaxar o útero. Se eu estiver muito em tensão, o útero também vai estar em tensão. Então, quando é implantado, quando eu vou para a FIV e é implantado o óvulo, ele não tem, ou seja, o corpo, no fundo, tem mais probabilidade de recusar do que se eu tiver, na altura da implantação, o meu útero relaxado. Por isso, as vaporizações são excelentes para isso. Quem não conhece que faça, porque não é só nas alturas das FIVs, elas podem e devem ser feitas mensalmente, que é uma maravilha. Ora bem, depois, nas mulheres, a MTC vai melhorar, por exemplo, a medicina chinesa, quem não sabe o que é MTC, melhora a função ovárica, a irrigação uterina, fortalece o sistema imunitário, reduz o nível de stress, e depois há aqui sempre um ajuste que tem que se fazer em termos da alimentação, que é para então a mulher ficar mais nutrida. Em termos do homem, aumenta a quantidade e qualidade dos espermatozoides e a sua mobilidade e motilidade. O que é que isto é? O espermatozoide pode ser móvel, mas não se mexer. E a gente quer que ele se mexa e saia do sítio. Portanto, a MTC vai ajudar nesta parte. Nós podemos usar a medicina chinesa, a acupuntura, as massagens, a erva, tudo junto. Eu muitas das vezes uso isto mais Qigong, que é outra área, que tem a ver com exercício e exercícios específicos para a mulher. Pode-se trabalhar com o ovo de jade, pode-se trabalhar só com exercícios mais conhecidos como pomporismo. Todos eles vão ajudar. Mas nós podemos trabalhar em várias fases. Podemos então trabalhar 3 meses antes, até que se dê. Pode-se trabalhar, quer dizer, trabalha-se 3 meses antes, não quer dizer que a pessoa vai usar uma destas técnicas. Às vezes ela está só a pensar em engravidar. Pronto, nutram-se 3 meses antes e depois então dá-se o processo. Ou pode ser que a pessoa vá então optar por uma destas técnicas. Mas nós podemos usar as técnicas antes, podemos usar as técnicas durante e podemos usar as técnicas depois. E elas podem ser usadas durante a FIV, e aqui há uma regulação grande a nível hormonal, que nos faz muito bem, e há a estimulação dos ovários. Depois, durante a transferência, também é bom porque vai haver, nós conseguimos, através da acupuntura, fazer a dilatação cervical e relaxamento uterino também. Isto aqui pode ser assim, ou pode ser através então dos vapores em termos vaginais. E após a transferência, nós podemos melhorar a irrigação do útero para que haja uma melhor nidificação, ou seja, uma melhor implantação e um maior crescimento a nível do embrião. Depois, após a FIV, nós podemos ainda
e esta parte aqui é muito importante, só para terem uma ideia, 50% das FIVs na área dos 40, portanto, na faixa etária dos 40, 50% acabam em aborto. Portanto, o que é que a gente vai fazer aqui? Nós aqui o que vamos fazer é usar tudo o que temos para prevenir a história do aborto e assim conseguir que a mulher chegue até ao fim da gravidez e que consiga aguentar então feliz e contente. Geralmente o tempo pior são os primeiros 3 meses, em que não se sabe o que é que vai acontecer, mas nós conseguimos então fazer aqui, ajustar e ajudar estas técnicas com a medicina chinesa. Uma das coisas que nós, em termos, por exemplo, de ginecologia, para quem não sabe, em termos de ginecologia na medicina chinesa, eu acho que nós usamos, é um casamento perfeito entre a parte ocidental e a parte oriental. Porquê? Porque nós podemos auxiliar, e daí eu não gostar das medicinas alternativas, isto não é alternativa a nada, isto é um complemento, pode servir de complemento a uma técnica ocidental. Portanto, elas casam aqui muito bem, desde que nós respeitemos os procedimentos deles, há alturas em que não se dá, por exemplo, fitoterapia, para que, por exemplo, as recomendações do médico e tudo o que é dado pela parte ocidental não entre em choque com aquilo que nós fazemos. Agora, as acupunturas, a mudança de vida, a mudança de forma de estar, a mudança dietética e muitas das vezes o recomendarmos exercícios são coisas fundamentais para que estas duas áreas, que às vezes parece que não têm nada a ver, consigam uma suportar a outra e trabalharmos aqui em conjunto durante 9 meses e, às vezes, para além dos 9 meses. Portanto, é extremamente importante. Não só porque eu adoro aquilo que faço, mas acho que realmente isto é o futuro. Nós cada vez temos mais abertura para estas coisas, cada vez há mais médicos que se apoiam neste trabalho e nós com certeza apoiamos em toda a parte imagiológica, toda a parte depois das análises, tudo isso, apoiamos do outro lado. Eu acho que isto é realmente o futuro, é sempre unirmos as coisas e não dividirmos. Portanto, estas são mais ou menos as técnicas, esta é a ajuda que nós podemos dar, e eu agora vou abrir para perguntas. Quem tiver perguntas, acho que vocês conseguem abrir o vosso microfone e fazer as perguntas. Não há perguntas? Estão completamente esclarecidos sobre o assunto? Pronto, então, se não há perguntas, na menopausa, mas podes falar, Ana, que eu não estou a perceber na menopausa o quê? Usarmos uma técnica na menopausa? Não, na menopausa, como é que a MPC, quais são as ajudas que a MPC pode dar para a mulher na menopausa? Eu não sei se cabe dentro da sua live. Ok. Na menopausa, nós podemos fazer com que o processo, esta mudança grande, não seja uma mudança tão vertiginosa. Estás a ver? Podemos, por exemplo, atuamos muito a nível, ou por exemplo,
A única hipótese da medicina ocidental, muitas das vezes, o que oferece na altura da menopausa é a substituição, a medicação de substituição. E nós aqui não fazemos nada disso, até porque é um bocadinho contra os nossos procedimentos. Portanto, nós podemos fazer precisamente a mesma coisa com ervas, com acupuntura, e chegamos aos mesmos resultados sem os efeitos secundários. Percebem? Era isso que eu queria saber, porque é o que tem sido proposto, que eu vejo que tem sido proposto, e em geral, e não considerando a particularidade de cada mulher. E eu perguntei, eu já imaginava a sua resposta, porque, na minha opinião, que não sou médica nem nada, mas por acaso entrei na menopausa, né? Tem sido não sei se é conversa de consultório, mas tem sido uma constante, hormônio, e Sim. muitas vezes sem sintomatologia que justifique a colocação. Sim. Muitas vezes é indicado, mas nem sempre. É assim, epá, nós estamos todos a evoluir e isto muitas das vezes, e a medicina ocidental, não, eu percebo que é a única coisa que eles têm. Agora, eu acho que as pessoas têm que ter sempre liberdade para escolher o que é que querem fazer. E se não querem tomar hormonas, podem não tomar hormonas porque a gente tem alternativa. Há outras coisas que a gente não tem alternativa. Por exemplo, se alguém parte um braço, não é? Vai ter mesmo que pôr gesso, acabou. Né? Sei lá, se tem uma paragem cardíaca, vai ter que tomar. Percebem? Mas nestes casos, há alternativa. E a alternativa funciona e a alternativa dá a volta à questão, não é preciso as mulheres irem para as hormonas. Mas eu compreendo que a medicina ocidental é a única coisa que tem. É como, por exemplo, no caso das endometrioses, darem-se aquela bomba daquelas pílulas que para o período todo. Nós aí já não paramos processo nenhum, nós trabalhamos ao contrário, movimentamos as coisas. Mas é aí que eu acho que nós temos que conhecer os dois mundos. E realmente, no caso da menopausa, nós temos soluções que são mais simples e a pessoa não precisa de andar mesmo a tomar as ervas o tempo todo. Pronto, estabilizou-se ali a sintomatologia, parou. Se depois, mais à frente, voltar a sintomatologia, muito bem, volta a tomar, mas à partida não. Ou talvez, não sei se é o caso, muitas vezes não precisa ser um ou outro, pode ser um e outro, uma coisa complementa. Pode, mas no caso, por exemplo, de estares a fazer hormonas, eu aí não te vou dar fitoterapia, por Sim, exemplo. Aí sim. vou-te só fazer a acupuntura, ficas lá com as hormonas, percebes? Que é para não entrarmos aqui em choque. Sim. Há coisas às vezes que a gente pode complementar como? Ou faço um tratamento completo, ou posso usar só a acupuntura ai não, eu quero tomar hormonas, fica a tomar hormonas. Então eu trabalho só com a acupuntura, mas não vou Tá bem. interferir. Obrigada. Nada. Há mais perguntas? Ok, pessoal. Vamos ver aqui os chats, o que é que dizem. Muito bem. Parece que não há mais ninguém com perguntas. Então, sendo assim, vemo-nos para a semana. Não sei ainda qual é o tema, mas... Obrigada, Filipa. Mas, de qualquer das maneiras, vão à página do Facebook do Healing Project, está sempre lá o tema que vem à frente. E já sabem, a partir de agora, a diferença entre estas e as outras lives é que vocês nestas vão ter que se inscrever, porque muitas das vezes há material que eu vou dar, não é o caso de hoje, mas às vezes dou, e só dou a quem está inscrito, o resto do pessoal não. Então, embora esteja a ver, mas não se inscreveu, é porque não tinha assim grande. Ou não pôde, qualquer coisa, está bem? Mas todas as semanas temos um tema diferente. Também podem sugerir temas, se vocês quiserem, que também é interessante, desde que seja dentro das minhas áreas, com certeza a gente fala sobre eles. Tá bom? Muito bem, então um beijinho a todos, fiquem bem e
Até para a semana. Uma boa semana a todos. Tchau, Obrigado, boa tchau. semana. Boa semana.